E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Mateus, sou servo de Jesus Cristo e vim te entregar essa mensagem do meu Senhor. Bom, esse é o primeiro vídeo aqui do canal e nele eu vou querer me apresentar para vocês e também apresentar um pouquinho de como as coisas vão funcionar aqui no canal. E eu não consegui pensar numa melhor forma de me apresentar para vocês que não fosse contando a minha experiência de verdadeira conversão. E eu digo experiência de verdadeira conversão porque na verdade eu nasci em berço cristão e sempre frequentei a igreja, mas até o final de 2020 eu ainda não tinha nascido de novo. Apenas explicando rapidamente para quem não sabe, nascer de novo é quando Deus te dá uma nova natureza. Ele renova sua mente e coloca dentro de você o Espírito Santo. Isso muda completamente o seu modo de pensar e o seu modo de agir. E é o que acontece com todo aquele que crê verdadeiramente em Jesus Cristo. E Jesus menciona essa experiência em João 3,3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3,3. Às vezes eu vou estar colocando alguns textos da Bíblia que falam a respeito do tema que eu estou falando, mas muitas vezes eu não vou conseguir abordar o contexto. Mas eu encorajo todo mundo a, buscando a inspiração do Espírito Santo, estar buscando mais em Deus a respeito do contexto daqueles textos que eu vou estar falando aqui. Agora, voltando um pouco para o meu testemunho, como eu já tinha dito antes, eu já nasci em berço evangélico, e os meus pais sempre me ensinaram a temer a Deus. Mas houve um ponto de mudança muito claro na minha vida, e isso foi em um momento em um culto, onde eu tive uma experiência diferente com Deus. Mas antes de contar essa experiência, para que vocês entendam mais ou menos o que se passava na minha mente naquele momento, eu preciso voltar e contar um pouco a respeito da minha história para vocês. Bom, e um ponto importante da minha história é que eu sempre tive facilidade nas matérias de exatas, matemática, física e coisas do tipo. E por isso as pessoas sempre me elogiaram muito nesse aspecto. Um fato marcante na minha memória aconteceu quando eu tinha 4 anos. Naquela época, minha professora e a diretora da escola decidiram me aplicar um teste para ver se eu tinha capacidade para avançar um ano na escola. Então eles me aplicaram esse teste e eu acabei passando. E eu lembro que quando a professora ficou sabendo que eu tinha passado nesse teste, ela chamou a atenção da classe toda para mim e falou o seguinte: olha, pessoal, o Matheus vai avançar um ano na escola porque ele sabe tudo. E aí, eu, como uma criança, eu tinha aquelas frases decoradas na minha mente. E a frase que eu falei para ela foi a seguinte: professora, mas quem sabe tudo não sabe de nada. E quando eu falei isso, ela me respondeu assim: mas você é diferente, você é especial, Matheus. E isso sempre ficou na minha memória, mas eu nunca soube muito bem o motivo. E conforme o tempo foi passando, eu fui avançando nos meus estudos e eu terminei o ensino médio, eu acabei fazendo um curso técnico também. Depois eu consegui uma bolsa em uma ótima faculdade e quase sempre eu conseguia manter um ótimo desempenho. E tudo isso apontava para o meu sucesso. Mas foi na época da faculdade que eu tive as maiores dificuldades. Para começar, o curso em si já não era nada fácil, mas eu tinha outra questão também que era a distância. Eu lembro que na época que eu fui começar o curso, eu tinha dúvidas até mesmo se eu ia conseguir fazer aquela faculdade por conta do tempo de deslocamento e do trajeto muito difícil que eu teria que fazer. Mas aí a minha mãe orou comigo e a gente decidiu que era melhor eu pelo menos tentar fazer aquele curso. Mas mesmo assim, ainda continuavam aquelas questões na minha cabeça, se eu ia conseguir ou não, ficavam aquelas dificuldades e também a questão dos estudos, dos trabalhos e tudo isso foi criando meio que uma bola de neve para mim. E por esses e outros fatores, eu acabei não focando muito nas atividades extracurriculares e nem em conseguir um estágio. E conforme o curso foi chegando mais próximo do final, foi ficando mais difícil de conseguir um estágio porque as empresas davam preferências àquelas pessoas que estavam entre o quinto, sexto, sétimo semestre. E numa certa altura eu já estava no último semestre e ainda não tinha conseguido um estágio. E por isso na minha cabeça ficavam vários pensamentos de fracasso, pensando o que as pessoas pensariam de mim, pensando se eu tinha perdido 5 anos da minha vida para nada, pensando o que seria do meu futuro, e tudo isso me deixava muito ansioso e também muito preocupado com o meu futuro. E também até esse tempo, eu era morto espiritualmente, mesmo sem saber. E todo o meu empenho, todo o meu esforço era destinado ou para os meus estudos ou para os jogos de computador, que eu era muito viciado. E essa é aquela questão que eu tinha falado antes da verdadeira conversão. Mesmo indo na igreja, mesmo meus pais me ensinando o caminho, eu não tinha amor a Deus e eu também não tinha interesse nas coisas de Deus. E por isso que eu disse anteriormente que foi naquele ponto que eu tive uma verdadeira conversão.
Bom, e foi nesse contexto que em um dia de domingo a minha mãe me chamou para ir num culto com ela. E eu resolvi aceitar porque eu sabia que ela gostaria que eu fosse nesse culto, até porque a nossa família estava um pouco afastada de Deus naquela época. Chegando lá no culto, as coisas estavam acontecendo normal, inclusive a gente chegou um pouco atrasado e já estava no meio do louvor. Depois teve a hora das ofertas, e então era uma ministra de fora que ia pregar a palavra. E ela começou a pregar a palavra, mas em um determinado ponto do culto, ela começou a falar coisas para mim e começou a andar na minha direção e desceu do púlpito. Mas no primeiro momento eu nem sabia que ela estava falando comigo e na verdade eu nem estava prestando muita atenção na palavra. Mas ela começou a falar coisas tão específicas e tão profundas a meu respeito que não tinha como eu negar que era Deus que estava falando comigo naquele momento. E ela começou a falar coisas a respeito do meu passado, do meu presente e do meu futuro. Ela me descrevia de uma maneira tão perfeita e precisa que nem eu mesmo poderia me descrever daquela forma. Mas pensando a respeito das coisas que ela falava, na mesma hora eu fui convencido de que Deus era quem estava usando a boca daquela mulher. E justamente por ter crescido em um lar cristão, eu sabia que não se tratava de uma vidente e que a glória em si não estava naquela mulher, mas sim que o Espírito Santo de Deus estava usando aquela mulher para falar comigo. E foi esse momento em que eu criei verdadeiramente em Jesus. Naquele momento eu soube que o Deus que eu ouvi falar por tanto tempo era real e que as promessas que eu ouvia dizer na palavra também eram reais. E por isso eu recebi uma força tão grande para buscar as coisas de Deus e eu sabia com todo o meu ser que eu não podia viver por essa vida terrena, que eu tinha que viver pela vida que Jesus me prometia. E eu lembro que naquele dia, na hora de dormir, eu senti uma alegria tão grande por saber que Deus era real e por saber que eu podia confiar nele, em saber que ele me conhecia, que ele sabia tudo aquilo que eu estava passando, que eu nem conseguia me conter direito. E desde aquele dia, eu tenho tentado fazer a vontade de Deus e tenho aprendido cada vez mais na palavra. E esse também é um dos motivos pelo qual eu criei esse canal, porque Deus tocou no meu coração de que era a hora de eu começar a compartilhar aquilo que ele estava me falando. Na verdade, esse vídeo é muito especial para mim, porque se trata do testemunho do dia mais importante da minha vida. E muitos de vocês podem não entender isso porque é muito pessoal. É uma coisa que só quem viveu mesmo que vai poder entender aquilo que eu estou falando. Mas para mim, é como se o Deus Criador do céu e da terra, naquele momento, mesmo sabendo que eu estava cheio de pecado, ele tivesse me oferecendo perdão. E sabendo disso, tendo essa consciência, eu não consigo entender como alguém consegue negar essa oferta de Jesus, a oferta do perdão, a oferta da salvação, da vida eterna, da felicidade eterna com Ele. Porque todo mundo sabe que pecou e todo mundo sabe que está destituído de Deus. E isso se comprova na certeza da morte que todo ser humano tem. E se o ser humano tem a certeza da morte e é oferecida a ele a esperança da salvação, o certo não seria ele se agarrar a essa esperança? E a incredulidade tomou conta do mundo hoje. E as pessoas dizem que não creem em Deus porque não podem ver a Deus. Mas elas não veem a Deus porque elas não o procuram. E esse vídeo, na verdade, também é para essas pessoas que estão incertas na fé. Eu vim dizer para você continuar procurando a Deus, para você continuar batendo a porta, para você continuar pedindo, pois Jesus garante que quem pedir vai receber, que quem bater, a porta vai se abrir, e quem procurar vai o encontrar. Eu sei que acabou fugindo um pouco do tema, mas o Espírito Santo me levou a falar essas coisas para vocês. Isso é tudo que eu tinha para falar por hoje. Eu espero que tenha edificado vocês de alguma forma. Eu agradeço muito a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado e fiquem com Deus.